com a saída do TCP Traceroute, ou mesmo a saída do próprio Traceroute, a gente tem uma noção de se há um firewall ou não naquela determinada rota que testamos. Bem, a máquina que desconfiamos que seja o firewall, que pode não ser, pode ser apenas impressão nossa, mas a máquina que possui a grande probabilidade de ser o firewall, o próximo passo que precisamos fazer é justamente descobrir que máquina é essa, que firewall é esse. Será que é um PC rodando Linux com firewall IP tables? Será que é um Microsoft ISA Server num PC também? Será que é um Cisco Pix, que é um firewallzinho de hack? Né? Uma máquina dedicada para isso? O que será que é? Vamos usar então o nosso velho e conhecido Nmap. O nosso amigo Nmap possui uma característica interessante. Ele pode descobrir ou tentar descobrir qual é o sistema operacional da máquina vítima. Podemos usar isso para tentar descobrir qual é o sistema operacional do firewall ou do possível firewall que estamos tentando alcançar ou que estamos tentando ultrapassar. Essa opção é a opção "-O", que vai fazer uma série de testes e, dependendo dos resultados desse teste, ele vai olhar numa tabela e tentar determinar que sistema operacional está rodando ali. Essa técnica é a chamada técnica de fingerprinting, ou impressão digital do sistema sob teste. Para rodar esse teste, a gente usa o comando nmap com a chave "-O". Não é 0, viu pessoal? É "-O" maiúsculo. Basta dar nmap "-O" e o número IP da máquina a qual queremos testar, que nós já sabemos qual é, aquela máquina do salto 18 do nosso Traceroute anterior. Vamos tentar determinar, nem sempre com sucesso, tenho que avisar, qual é o sistema operacional que está rodando naquele firewall. Com isso, fica mais fácil, sabendo qual é o sistema operacional que está lá, fica mais fácil encontrar vulnerabilidades ou encontrar maneiras de você controlar esse firewall para ou desabilitá-lo ou simplesmente para pesquisar as suas regras de filtragem. No nosso caso, o firewall, a gente está testando o firewall lá do site da Microsoft. Então, além da opção "-O", a gente vai dar a opção "-P0". Essa opção serve para não fazer um ping na máquina-alvo, na máquina sob teste. Por quê? Porque muito provavelmente, se esse servidor está lá, é um servidor que está rodando Windows. É um firewall que está rodando Windows. E o Windows já sai de fábrica programado para não responder a ping, a ICMP Echo Request. Quando chega um ICMP Echo Request, em vez de ele responder um ICMP Echo Reply, ele simplesmente fica mudo. E com isso, o Nmap nunca vai saber se o servidor está no ar ou não para poder fazer os demais testes de fingerprinting. Com essa opção "-P0", a gente desabilita isso. Ele faz o teste sem saber se a máquina está no ar ou não. Ele na verdade, faz outros testes para saber se a máquina está no ar. Bom, vamos lá. Nós estamos usando a versão 3.70 do Nmap, que é a versão mais atualizada que tem no momento da gravação dessa videoaula. Até alguns meses atrás, a versão mais atualizada era 3.55. Essa .70 resolve diversos probleminhas que o Nmap tinha no Windows XP, além de ter um número maior de testes possíveis de serem feitos. Todas as portas no firewall lá da Microsoft que estávamos testando estão filtradas. Como o Nmap precisa de pelo menos uma porta aberta e uma porta fechada para conseguir determinar qual que é o sistema operacional, dessa vez o Nmap nos deixou na mão e a gente não conseguiu determinar o sistema operacional daquele firewall da Microsoft. Mais para frente nós vamos ver que há outras opções e outros programas que podem nos auxiliar nisso. Bem, já que fomos frustrados pelo administrador de segurança da Microsoft, vamos testar duas máquinas quaisquer aqui na internet, apenas para ver como o Nmap descobre o sistema operacional da máquina sendo testada. Você pode usar isso
para testar o seu pretenso firewall. Primeiro exemplo, nós vamos usar um número IP qualquer, de algum provedor qualquer, e nós vemos que o Nmap conseguiu determinar, não com muita precisão, mas conseguiu determinar alguns sistemas operacionais que provavelmente estão rodando naquele host. No nosso caso aqui, você tem quase certeza que é Unix, a não ser por um Apple macOS 8 ponto alguma coisa aí que ele mostrou junto. Mas você pode ver que são vários tipos de Unix que podem estar rodando lá. É claro que isso pode ser uma resposta falsa também. Mas a gente já tem um ponto de partida para começar a procurar. O que a gente faria agora é verificar essas máquinas aí, verificar essas versões de Unix que estão mostradas aí, uma por uma, ver as vulnerabilidades que essas versões têm, ver que tipo de firewall pode ser instalado nessas versões, como esse firewall é controlado, por que porta, se tem um programa específico para controlar, se pode ser controlado via web, esse tipo de coisa. Tudo isso você vai ter que pesquisar sobre esses sistemas operacionais e os possíveis programas de firewall que podem ser instalados neles, para, a partir dessa informação, conseguir realmente penetrar no seu firewall. Um outro exemplo de uma outra máquina, também na internet, vai nos dar uma resposta muito mais simples e muito mais acertada. Essa máquina, em especial, está rodando o sistema operacional Linux. Ele dá até na linha OS Details, ele te diz até qual é a versão de kernel que possivelmente está rodando. É ou a 2.4.18 ou a 2.4.19. Nesse caso aí, se essa máquina fosse um firewall, a gente já saberia, provavelmente o firewall que está sendo usado aí é um iptables. Que tipo de programas podem ser usados para controlar um firewall iptables à distância? E que podem estar instalados lá pelo próprio administrador. Por exemplo, um dos programas que poderia ser usado é o Linux Conf, que pode ser operado remotamente. Outro programa que poderia ser usado é o WebMin, que também pode ser controlado remotamente. Então nós podemos tentar ver os programas possíveis para aquela plataforma e pesquisar nesses programas. Por exemplo, você pode descobrir que nesse Linux está rodando o WebMin. Então você vai lá na página do oficial do WebMin, vê como ele funciona, vê como faz para se conectar nele, e a partir disso você começa a pesquisar mais para frente. Nosso intuito, por enquanto, é descobrir o sistema operacional e, a partir disso, descobrir se há um firewall rodando ali e que tipo de firewall é.